Para a redação, lá está Humberto Castro, que está por dentro desta situação envolvendo os alojamentos dos clubes, não só aqui em Goiânia, como também no interior, que serão fiscalizados pelo Ministério Público. Boa noite, Humberto. Boa noite, Pasqueto. Boa noite para todo mundo acompanhando aqui o PUC TV Esportes. Um abraço aí para o nosso Fernando Faria. Grandes jornadas tivemos no rádio Anapolino, Fernandinho. Grande Beto. Mas olha só, ô Pasqueto, depois da tragédia no Ninho do Urubu, o que mais se falou é que esse tipo de tragédia nunca mais se repita. E para que não se repita, é preciso fiscalização. E aí o Ministério Público do Estado de Goiás já está agindo, investigando e acompanhando a situação dos clubes, não só da capital, e é isso que chama a atenção, a gente vai trazer a matéria agora, como também do interior. Os times do interior também serão fiscalizados de como estão tratando os jogadores de base, os garotos. E a matéria agora sobre o Ministério Público no nosso PUC TV acompanhe. A tragédia no Ninho do Urubu fez com que o Ministério Público de Goiás investigasse as condições e os alojamentos dos clubes da capital e também do interior. Por enquanto, a promotoria busca informações para anexar nas investigações. Dirigimos uma solicitação à Federação Goiana de Futebol a fim de que informem todas as agremiações esportivas, clubes recreativos, enfim, qualquer associação deste tipo que mantenha times de base. E dessas, quais mantêm alojamentos ou similares para a manutenção desses jovens, recepção desses jovens que vêm de outras paragens. Por fim, eu quero saber se a Federação Goiana de Futebol tem adotado as providências para aferir se estão sendo observadas todas as normas, regras pertinentes à proteção de criança e adolescente. E o Ministério Público vai delegar poderes, neste caso, a promotores do interior. Na verdade, efetuarei o levantamento no estado todo e encaminharei aos promotores que tenham atribuição naquela esfera territorial em que está o clube ou a agremiação. Ou seja, em determinada localidade, prestou as informações solicitadas, encaminharei ao promotor que tem atribuição naquela localidade para que ele adote as providências que comportam o caso. O promotor Públio Alves da Rocha lembrou que a fiscalização aos alojamentos já vinha acontecendo. Esse tipo de situação é alvo já de preocupação por parte do Ministério Público há muitos anos já. Há muitos anos nós já temos várias notícias sobre irregularidades cometidas dentro dessas unidades. O fato que aconteceu lá no Ninho do Urubu, no Flamengo, somente serviu para acirrar mais nosso ânimo em buscar providências diante das irregularidades noticiadas. O foco principal do Ministério Público do Estado é quanto às condições que estão sendo dadas pelos clubes aos atletas de base nos alojamentos. Mas os promotores também têm outras preocupações. Queremos saber se o atendimento protetivo é observado. O jovem ali, a criança, o adolescente que ali esteja, tem direito à convivência familiar, tem direito à convivência social, tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito à dignidade. Então, isso tudo deve ser observado. Não podem ser alijados de qualquer direito fundamental que tenha sido estabelecido pela Constituição Federal. Muito menos com foco no lucro em favor do clube que o trouxe. E por determinação da promotoria, esse trabalho já acontece fora do Ministério Público, ou seja, nos clubes. Hoje à tarde, uma equipe do Conselho Tutelar esteve no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Ministério Público está atento e vai investigar a situação dos garotos em todos os clubes que têm categorias de base aqui do futebol goiano, o Wendel Pasqueto. Se o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Conselho Tutelar, tivesse entrado lá assim uma semana antes, né? Me permite fazer uma pergunta, mestre? Claro. Quantos centros de treinamento nós temos Humberto. aqui em Goiânia? Um abraço, garotinho. Até mais. Aqui em Goiânia, com alojamento para meninos? Isso. O do Goiás apenas. Porque os meninos do Vila ficam aqui no Oba. Os do Atlético ficam no Antônio vamos Ascioli. colocar aqui 3. E tem o do Goiânia. 4. Ok? Quantas escolas estaduais, municipais nós temos que tem fio desencapado, que tem goteira, que não tem um extintor? Tem escola em container aqui, assim como no Ninho do Urubu também. Então você não São pode... inúmeras. Você não pode ficar só nos times.
Você tem que ir na escola, você tem que ir na creche, no orfanato, no asilo, em tudo quanto é lugar. É o mínimo que a gente espera. Vocês querem acrescentar algo sobre o tema? Essa discussão vai longe. O problema do nosso país sempre é esse, né? Depois da porta arrombada, é que a gente vai colocar cadeado nela, né? É verdade. A imprensa fica em cima, a imprensa quer fazer matéria, a imprensa liga. Mas daqui a pouco também acaba. Não, daqui a pouquinho. Aí quando prende alguém, né? Volta a falar. Que agora também prende muita gente famosa, aí prende e vai mexer com outra coisa. Eu tenho o exemplo da Boate Kiss. Boate Kiss, pessoal, mais de 200 pessoas morreram, né? Morreram. Mais de 200 pessoas morreram. E aí, dias depois, chegou lá na emissora de rádio, onde eu trabalho, um comunicado que ia ter uma vistoria lá. E não podia ter espuma assim, espuma assado. E o povo já ficou assustado. Falou, corre lá. Aí não tem muito tempo. Nas cabines do Serra, arrancaram as espumas. Cabine do Serra Dourada. Aí, como eu não tenho muito tempo, Fernando, eu já fui lá e já arranquei tudo. Que tinha de espuma lá, arranquei tudo. Aí foram lá 2 bombeiros, verificaram, não tinha espuma mais, né? Ficou lá horrorosa a cabine, mas tal. Tudo bem, beleza. Sabe quando eles voltaram lá?